Olá, cancerianos e cancerianas! Como vocês estão, meus amores? Vocês conseguem tirar 10, 15, 20, 30 minutos por você, pra você, por amor a você? Porque neste vídeo eu vou te dar informações que nenhum outro canal vai te dar. Então, se você tem o Sol, a Lua, Vênus, Júpiter, o Ascendente, no signo de Câncer, inscreva-se, ativa o sininho, deixa seu like, comentário, compartilha, hype este vídeo, mas só se inscreva se você tiver maturidade e personalidade. Tem momentos que eu vou falar coisas maravilhosas que vocês vão adorar escutar. Em outros momentos, eu vou falar coisas que vocês não vão gostar. E se você não tem maturidade, personalidade, você vai se desinscrever. Então, vamos falar de coisas importantes. A partir de agora, até 2033, o planeta Urano, que é o planeta da transformação, da revolução, vai estar no signo de Gêmeos. E isto, para o signo de Câncer, cai na casa 12. E a casa 12 é a casa dos inimigos ocultos, da espiritualidade, da sensibilidade, de tudo que existe e nem nós mesmos sabemos. É a casa do autoconhecimento. E essas transformações acontecendo nesta casa, pode ser que você apenas sinta, mas não saiba, não consiga o diagnóstico, não entenda de fato o que está acontecendo dentro de você. Já aconteceu isso no passado. E este padrão histórico de Urano em Gêmeos fala sobre comunicação, informação, mídia, transporte, linguagem, tecnologia mental. Urano traz ruptura, inovação, choque. Revolução. Revolução na forma como o mundo se comunica e pensa. Os eventos marcantes do passado falam da Segunda Guerra Mundial, o uso massivo do rádio, da propaganda, a espionagem, o início da Guerra Fria, o avanço em aviação, início de uma era nuclear, informação mais poder. Daqui para frente, até 2033, o que a gente pode esperar? O lado positivo é que vem uma revolução na comunicação, inteligência artificial cada vez mais avançada. A tradução instantânea global. Você pode sair debaixo de uma pedra e ainda assim saber tudo o que está acontecendo no mundo. Você pode ir para uma outra cultura, um outro país, um outro povo e ainda assim saber se comunicar com eles, mesmo que através de um tradutor. A quebra de barreiras linguísticas ficará muito mais forte. O mundo será muito mais conectado, mais do que nunca. A educação vai ser transformada. Aprendizado mais rápido, conhecimento descentralizado, fim de modelos tradicionais engessados. Mobilidade e tecnologia, transporte inteligente, já estamos vendo. Carros sem motoristas, trem sem comandantes. Daqui a pouco, avião sem piloto. Drones, automação, novas formas de deslocamento urbano, novas plataformas, novas redes sociais, novos lugares para você se apropriar e colocar a sua voz no mundo. Mas o lado sombra, o lado desafiador seria guerra de informação, fake news em escala absurda, uma manipulação mental, guerras digitais, conflitos geopolíticos indiretos. Não necessariamente guerra tradicional, mas espionagem, ataques cibernéticos, sabotagem tecnológica. Muito parecido com a Guerra Fria, porém digital. Pode trazer também uma ansiedade coletiva, excesso de informação, mente hiperestimulada, dificuldade de foco. A polarização vai ser extrema, opiniões radicais, divisão social, conflitos ideológicos. E a lição de tudo isto, deste trânsito, é: quem domina a informação, domina o mundo. Mas também, quem domina a própria mente não é manipulado. E o que pode acontecer no mundo? Choques na comunicação, notícias inesperadas, revelações, vazamentos, informações contraditórias, uma sensação de não dá mais para confiar totalmente em nada. Uma sobrecarga mental coletiva, talvez uma ansiedade global, uma dificuldade de foco. E como isto pode afetar o signo de Câncer, já que todo este trânsito vai acontecer na casa 12? Casa 12 fala do inconsciente. Urano fala de ruptura. E Gêmeos, que é o signo que vai receber Urano, fala da mente. E que isto significa
um despertar interno radical, insights inesperados, cair a ficha sobre pessoas, situações, percepções que mudam tudo. Casa 12 fala dos pensamentos que você não controla. Então a mente pode ficar acelerada, ideias surgindo do nada, lembranças voltando, uma sensação de tem algo acontecendo dentro de mim. Pode ser que venha uma crise silenciosa, ninguém percebe, mas você está processando muito. Os planos financeiros podem mudar do nada. Uma oportunidade pode surgir do nada. Então, cuidado com as decisões impulsivas e promessas rápidas. Já no trabalho, vontade de largar tudo. Uma insatisfação interna, uma percepção de que algo não faz mais sentido. Pode surgir uma ideia totalmente nova. Já no amor, distanciamento emocional, necessidade de espaço, revelações internas sobre o relacionamento podem surgir. Pode ser que você perceba algo que estava ignorando. O afastamento pode ser momentâneo, mas aqui parece que tem uma quebra de ilusão. E já que a Casa 12 fala da espiritualidade, respostas vindo do nada, uma sensação de conexão espiritual profunda. Nesta Casa 12, o lado sombrio pode ser a ansiedade que estava escondida, o medo sem explicação, uma sensação de confusão. Então tomem cuidado com o isolamento excessivo, ou pior, criar histórias na sua cabeça. A Casa 12 fala de inimigos ocultos, e este inimigo pode ser você. Pode ser você. Mas o lado positivo é libertação de padrões antigos, clareza interna e profunda, início de um despertar real. Mente agitada, emoções profundas, revelações internas, necessidade de silêncio. Esses próximos dias não são dias de ação, e sim de quebrar internamente antes de se reconstruir externamente. Mas vamos ver quais são as mensagens depois dessa aula, né, gente? Deixem um like, ativem o sininho, inscreva-se, hype o vídeo, compartilhe, fale sobre este canal em todos os outros canais que você assiste. Quem sabe, né, a comunidade cresce e eu faço cada vez mais vídeos profundos, importantes, explicativos, estudados e compartilhados com você. Mas vamos ver quais são as mensagens. Câncer, quais são as mensagens? E no final talvez eu tire algumas cartas por decanato, então fiquem do começo ao fim. O que precisamos saber? Começamos com o Cavaleiro de Ouros, que é uma oportunidade de descobrir ouro a partir da observação, da reflexão, da paciência, do andar, mesmo que devagar, mas chegar aonde você quer. Esta carta fala muito de estar de fora e não tem como ver a ilha estando dentro da ilha, de estar de fora para ver aonde brilha mais, ou o que você pode fazer. E para quem procrastina, não é sobre, ok, vou fazer tudo agora de qualquer forma só para dizer que estou fazendo. Não. Não é sobre impulsividade, não é sobre irresponsabilidade. É sobre conhecimento. Fazer uma coisinha pequena pode ser muito maior do que fazer um monte de coisa sem saber, mesmo que grandiosa. Então, é um movimento certeiro, é olhar aonde existe ouro e não perder tempo em outros lugares, com outras pessoas. Esta é uma carta que fala muito de consciência também, de foco, de objetivo. E tem também uma coisa muito interessante, que eu particularmente gosto bastante, que é a rapidez, a agilidade. Nem termos tempo para sofrer ou para viver lutos eternos. É como se, ok, alguma coisa horrível aconteceu hoje, mas amanhã tem uma coisa maravilhosa para fazer e eu não tenho tempo para ficar parado no hoje, ou sentindo a dor do hoje. As coisas são mais rápidas daqui para frente e vão ficar cada vez mais. A notícia de hoje vai ser passado amanhã.
Ninguém vai ligar para o que aconteceu semana passada. Isso também pode ser interessante se a gente reparar na nossa existência mesmo. Tem muitas pessoas que pensam, eu vou fugir de tudo, enfim, fazer coisas radicais. E de repente, é só uma situação, é só um momento que vai ser passageiro. Com todas as informações, já que informação é o poder, se você não se sente poderoso, poderosa, é porque você não tem informações. Então, ao invés de construir uma dor, você pode buscar informações. Se as coisas não estão acontecendo da forma que você gostaria, para de querer o que você quer. E começa a querer outras coisas que são mais palpáveis. O objetivo, praticidade. Não fica dando murro em ponta de faca, muito menos secando gelo. Se você está fazendo o movimento, é porque este movimento é real, é palpável, é possível e não ilusório. Aliás, cuidado com as ilusões, tá? Porque elas podem ser cortadas sem anestesia geral. E pode doer muito. Temos o 10 de ouros, temos o 2 de espadas e temos o 8 de copas. Esta carta fala, saia da onde você está, caso você não esteja feliz aonde você esteja, para ir para um lugar melhor. Se você não sabe qual é esse lugar melhor, ou não sabe por onde começar, a gente pode imaginar o quão distante do preparo necessário atual você está. Então, se existe uma distância deste preparo necessário, significa que a gente tem que zerar o jogo, fazer uma tela em branco e começar tudo de novo. Está tendo dificuldade de decidir alguma coisa? Por quê? Existem apegos? Este momento é sobre se desapegar. Qual está sendo a sua dificuldade? Faz uma consulta particular, em 5 minutinhos eu falo qual que é a questão em você. Só que aí a pergunta é, você abriria mão do que te atrapalha? Você abandonaria certas coisas, já que elas não são suficientes? Mudança todo mundo quer. Mas se eu falo, faz isso, 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 você vai fazer? Não vai. Então, assim, existe uma resistência também para esta mudança. Parem de esperar o milagre. Nem existe esse milagre. Aliás, com este Urano em Gêmeos, a nossa espiritualidade vai mudar muito. Se você não vê, talvez você não creia. Se você não vive o resultado dela, talvez você deixe ela de lado. E aqui, tarô, não é adivinhação não, tá, gente? Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com nada. Aqui é sobre autoconhecimento, autoanálise, é sobre você fazer essa reflexão, você fazer esta autorresponsabilização, perceber que a sua vida é sua vida e dane-se o que o outro faz ou não faz por você. Se você depende de acolhimento, depende de alguém segurando a sua mão, te levando para um caminho, desculpa, você está longe, mas longe de vencer. E ao invés disso doer, seria importante você despertar e não fugir de uma realidade. É por isso que eu falo, para este canal é preciso maturidade e é preciso personalidade. Porque o 10 de ouros fala de crescimento, sucesso e expansão. Mas tudo isso vem da sua ação. Tudo isso vem da sua decisão. Tudo isso vem do que você acredita. Do que você escolhe. E nossas escolhas nos levaram até aqui. Então, se você não gosta do que você tem hoje, a responsabilidade foi das suas escolhas. É claro que, num contexto geral, existem outras e outras e outras questões. Mas eu estou falando energeticamente do seu estado de espírito hoje e agora. O resultado vem das suas escolhas. E tudo vai ficar cada vez mais seco daqui para frente, tá? Lua fala de emoção, energia canceriana, só que fala de revelação também, descobertas. Tem gente que se dá bem ou prefere alguém rindo, brincando e falando, vai ficar tudo bem. Outras pessoas preferem a verdade. Não vai ficar tudo bem. Se você não acordar para a vida, sua vida só vai ladeira abaixo. Tem gente que se incomoda com a verdade. Mas é melhor uma verdade e uma transformação através dela do que uma mentira e uma ilusão, uma espera. Até quando você vai ficar no ponto de ônibus, desativado, esperando o ônibus passar? Até quando você vai depender deste ônibus para chegar no seu destino final? Até quando você vai ficar dependendo de alguém, família, ou a construção desta família para se sentir
Homem, mulher, feliz, bem resolvido. Quando que você vai fazer esta mudança? Gente, Urano em Gêmeos, na casa 12, é justamente para tacar fogo dentro do seu ser, para, de alguma forma, essa fumaça te expulsar de dentro de si para você se ver de fora. Não tem como ficar dentro com esta fumaça. Então vai ter que sair de você, se ver, se enxergar, se julgar, se condenar e se libertar. É uma transformação gigantesca nos próximos 7 anos. E depois disto, temperança. Vamos ter Urano na nossa casa 1, no signo de Câncer, daqui 7 anos. E este Urano na casa 1 é a mesma coisa que você ir num cirurgião e pedir para arrumar o seu nariz e de repente ele reformar, mudar o seu corpo inteiro e quando você voltar para casa, chamarem a polícia, porque não é mais você. Você mudou completamente. Ou te levar para uma clínica e fazer uma lavagem cerebral e você voltar uma outra pessoa. Então, estudar este Urano na casa 12 é se preparar para quando ele chegar na sua casa 1, em Câncer, em 2033, você estar pronto para essa grande transformação. Tá entendendo a diferença? Ai, gente, não tem como, né? Temos aqui o 5 de ouros, que fala muito de uma falta, que é interessante, veio nesse deck. Em outros decks, mostra essa mesma menina com a cabeça baixa, chorando, sofrendo, ó céus, ó vida, por que eu não tenho isso, por que eu não tenho aquilo, por que me falta o básico, por que me falta, por que eu não tenho, por que eu não acho, por que eu não consigo, por que eu não venço, por que eu não... Mas aqui tem uma porta. Em outros decks, mostra uma chave. E esta pessoa poderia levantar a cabeça, olhar a porta, olhar a chave. Mas ela prefere ficar aqui. Ou ela está tão dentro dela que ela não percebe a saída. Por isso que é importante tacar fogo dentro de você, para que você não consiga ficar dentro de você e possa sair e ver de fora. A temperança, o planeta, né, Júpiter, o maior de todos, onde tudo que toca expande. Tudo. Se você está assim, vai ficar pior. Se você está assim, vai ficar melhor. O que você escolhe sentir e pensar, o que você decide largar ou manter, vai definir o seu futuro. E aqui estamos falando de quê? De autoconhecimento, de explorar novos lugares, de conhecer outros tipos de pessoas, de conhecer outras vertentes de você preparar o elixir para seguir em frente, para você se divertir durante o caminho e não colocar o ponto final como uma felicidade. Felicidade é estado de espírito que eu determino sentir e ser agora. Pode perder emprego, pode não ter dinheiro, pode não ter nada. A felicidade é uma decisão que você escolhe e nada tem a ver com o que acontece na sua vida, porque estado de espírito, o seu estado de espírito não deve ser influenciado pelos acontecimentos externos. É esta carta que diz: o seu emocional é o seu emocional. Responsabilidade sua, independente do que aconteça. Então, levanta essa cabeça, olha a carta que ficou aqui, a morte, transformação, energia de Plutão, Escorpião. Se você não renascer, meu amor, não tem o que fazer, a não ser chorar e sofrer. Tá entendendo? E é sobre isso. Então, busquem conhecimentos, busquem se libertar. Se é preciso deixar de acreditar numa religião, deixe. Se é preciso dissolver o sentimento de apego que você sente por pessoas importantes, dissolva. Os princípios e valores devem mudar para facilitar a sua vida, para que você não sofra por qualquer coisa, não se desespere por qualquer coisa, independente da sua idade, tá? Independente da sua idade. Vamos parar de assistir tarô para ver história bonitinha, com final feliz, porque nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Pode ser, mas não através desta ilusão, não através dessas promessas, e sim de uma revolução interna, principalmente a partir de agora, tá? Principalmente a partir de agora. Tudo vai ficar muito mais rápido. 8 de paus, e-mails, convites, situações não resolvidas. Tudo vai ficar mais rápido.
Se você não olhou para as coisas que tinham que olhar anos atrás, essas coisas vão cobrar, vão voltar. Essa carta fala de telefonemas, e-mails, mas pode ser cobranças, pode ser processos, pode ser, enfim, coisas erradas que você fez no passado. Mas também pode ser coisas maravilhosas que você construiu e plantou no passado. Cada um vai viver uma história. Mas aqui o ponto é mais sobre a pressa ou a rapidez que elas vão acontecer. Seis de ouros, reciprocidade, o que você dá, o que você recebe. Isso também é uma coisa que a gente não observa. Quando a gente fala de casa doce, são coisas que a gente não tem noção, gente. Como eu posso falar? Sabe quando você derruba alguma coisa e nem percebe? E não percebeu até hoje. Mas isso aconteceu há 10 anos atrás. Efeito borboleta. Um papelzinho que você jogou no chão, você não sabe aonde ele foi parar. Mas pode ser que ele tenha entupido algum cano. E talvez uma inundação aconteceu por conta deste papelzinho. Talvez você foi responsável por uma catástrofe e você nem sabe. Talvez o cigarro aceso que você jogou num lugar pegou fogo e alguma coisa aconteceu e você nem sabe. Então, karma vem de coisas que a gente não faz ideia que a gente fez, ou que a gente, enfim, emanou. Mas aqui fala de uma reciprocidade no sentido de o que vai e vem. E o que você pode fazer? Ou quem você é nessa história? O que ajuda, o que pede ajuda. Aqui é uma troca de favores. E eu vejo muitos comentários, no geral, né, na rede social, de pessoas. Todos os meus amigos são interesseiros. Claro, gente, quem vai ser seu amigo sem interesse? Pra que ser seu amigo se você não tem nada pra oferecer? Não faz sentido. Tudo é uma troca de interesse. Se você deseja uma pessoa, achar essa pessoa bonita, sexy, enfim, você deseja ela e por isso que você quer estar ao lado dela. E ela tem que sentir o mesmo. É uma troca. Se a sua amizade não te agrega em nada, pra que ter amizade com essa pessoa? Parem de romantizar as relações. Ninguém precisa, na altura do campeonato, deixar as redes sociais, os streamings, a televisão, o celular de lado para ficar ao lado de alguém que não agrega em nada. Sendo que as informações estão em todo lugar. Então, para estar com alguém, essa pessoa tem que te oferecer muita coisa. Muita coisa. E mesma coisa você. Tudo é uma troca. Parem de romantizar as coisas. Antigamente, nos anos 80 e 90, não tinha nada disto. Então, sair de casa, brincar na rua, bater papo até altas horas da manhã, falar coisas com nada, era divertido, era a nossa única diversão. Hoje em dia, você pode passar 1 hora vendo um documentário interessantíssimo. Você pode ler um livro através do seu celular. Você pode fazer tanta coisa. Por que você vai ficar perdendo tempo com alguém que não agrega em nada? Vamos mudar essa forma de pensar, tá? Todo mundo precisa de alguma coisa do outro. Se não precisa, não faz sentido estar próximo ao outro. Ponto. Que bom que alguém se interessa por você ou por alguma coisa que você tenha. 4 de ouros. Essa é uma carta que fala de avareza, de obsessão, apego, controle. Também fala de ser um pilar da casa, da empresa, se autorresponsabilizar não pelas suas coisas, mas pelas coisas do outro. E às vezes dá uma sensação de frustração, ou às vezes você coloca tanta energia que você tem medo de perder este lugar de alicerce. Cuidado. 4 de copas, energia canceriana, fala de imaturidade. O mundo te oferecendo uma outra coisa e você dizendo não, ou você nem percebendo, você muito dentro de você e isso é um perigo. Na casa 12, orando na casa 12, isso pode ser um perigo ainda maior. Temos aqui o Cavaleiro de Paus, que é onde você faz ação. Essa ação pode ser de dentro para fora. Esta ação pode ser uma decisão que você faz. A Torre. Eu sinto que, neste momento, as coisas estão tão rápidas que até se você descobre alguma coisa ruim, você vai falar, ao invés de ficar sofrendo, eu vou viver cada segundo da minha vida como se fosse os últimos.
Não dá para ficar vagando na janela, olhando a paisagem, pensando na vida. Isso aqui não cabe mais. Não cabe mais. Claro que você pode fazer. Você pode fazer o que você quiser. Mas pare de querer resultados bons através disto. Aceita e pronto. E vive essa tristeza para sempre. Mas se você não reagir, se você não lutar, se você não atacar a sua própria mente, a sua própria ilusão, as coisas não mudam. As coisas não mudam. E a torre vem, embaixo ficou a rainha de espadas, que é uma rainha fria. Fria, 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 fria. Fria, fria, fria. Para lidar com essa torre talvez seja necessário. Essa torre representa a casa de Deus, mas também representa você sair antes que o mundo acabe, antes que alguma coisa aconteça. Parar de querer esperar até a reta final, acreditando na ilusão de que alguma coisa vai mudar. Se você já não é feliz na sua relação, ela não vai mudar. Se já faz tempo isto, ela não vai mudar. O que você pode fazer é sair dela, ou ficar com ela sem reclamar. Mas esperar que mude é uma utopia. E casa 12, Urano na casa 12, é para destruir essas utopias. Sente medo do que está escutando? Não gosta de estar escutando? Isto mostra que você não está pronto para vencer. E este canal é Prontos para Vencer. Não tem outro termo, não tem outra opção. Ou vence ou vence. E para vencer você vai ter que olhar em cada cantinho do seu ser, da sua mente, do seu coração. Entender o máximo possível para ter propriedade para dizer o que você vai ser e querer ser daqui para frente. Mas enfim, sobre trabalho, que é algo que muita gente está pensando, eu sinto que para quem trabalha com arte, para quem trabalha com espiritualidade, para quem trabalha com terapias holísticas, para quem é psicólogo, psiquiatra, trabalha com a psicanálise, com a filosofia, com a história, vão se dar muito bem. Se vocês não trabalham com isto, entre nisto. Beba um pouco desta água. Coloque essa terapia holística também como uma terapia para a sua vida. Aqui a gente está falando do inconsciente, de coisas que a gente não sabe e não entende. Então nem é sempre tão prático, ou tão racional, ou tão científico. Eu sei que nem todos acreditam na metafísica, mas Casa 12 é um pouco sobre isto. É sobre o que a gente não vê, a Casa de Peixes. É sobre desvendar esta neblina de Netuno e Peixes, que a gente não consegue entender logo de cara. Então, talvez seja importante você começar uma terapia, começar a estudar sobre o assunto, estudar sobre tarologia, sobre astrologia, sobre religiões, sobre filosofias, enfim. Temos aqui a Rainha de Copas, energia de Câncer, deixar de ser uma esponja, principalmente agora, e se tornar um filtro. Lembra que eu falei que a informação vai se tornar poder? Mas o seu conhecimento, a sua desconstrução, o seu entendimento pode fazer com que você não consiga ou não seja manipulado. E talvez o ideal seria isto, não ser manipulado. Uma pessoa escreveu nos comentários: ai, eu estou num momento tão bom que eu nem vou assistir a leitura para não estragar isto. Se a sua felicidade é tão suscetível assim, desculpa, ela é frágil, ilusória, passageira. E felicidade não é ilusória, não é frágil e nem passageira. Estar feliz é uma coisa, ser feliz é outra. Né? Então, sejam independentes emocionais, autossuficientes. Isso não significa se isolar do mundo, isso significa não precisar emocionalmente do mundo. Poder, poder, poder. E o signo de Câncer é extremamente poderoso. Só que a gente tem que lembrar que o signo de Câncer também é um signo cardinal, exatamente como Libra, né? Então, quem tem ascendente em Áries, em Câncer, em Libra, em Capricórnio, talvez sintam mais a responsabilidade do amadurecimento. A justiça não fala apenas de justiça, juízes, advogados, mas também fala de equilíbrio, balança, poder, amor, beleza.
Estamos falando de Vênus, estamos falando de Libra aqui, diplomacia. Então, mesmo que exista uma tendência das pessoas ficarem mais polarizadas, se você tem essa independência, se você está neste estágio de evolução, você não precisa reproduzir isso. Você pode se policiar em relação a isso. Você pode se afastar desse tipo de situação. 7 de ouros, uma carta que pede presença para você cuidar dos frutos, porque mesmo que você de longe esteja vendo os frutos nascendo, pode ter algum fungo, uma bactéria, ele pode estar apodrecendo por dentro e você nem percebendo. Então, estar presente e não pensando no resultado como um todo faz com que você perceba o quão saudável estão esses frutos. Esta é uma carta que fala muito de fartura, mas é uma fartura que chega em sementes e só na colheita você vai ter. Mas, querendo ou não, que legal, né? Ter esta fartura em algum momento. Temos aqui sacerdotisa, espiritualidade, carta canceriana, chakra, o terceiro olho, e temos a carta do diabo, energia capricorniana, que é o fruto, literalmente, da raiz canceriana. Olha que interessante, opostos complementares. Câncer, a raiz, Capricórnio, o fruto. E esta raiz precisa estar muito bem para que este fruto esteja saudável. A carta do diabo para o trabalho, por exemplo, é ótima. É ótima. É uma carta que fala de ambição, é uma carta que fala de propósito, mas também é uma carta que fala muito de vícios, de manipulação, de quase ser capaz de fazer qualquer coisa pelo objetivo. Então tenha este equilíbrio. Mas neste contexto, eu vejo muito como casa 12, né, que é a espiritualidade, e como você pode firmar o seu propósito nesta espiritualidade. Olha, e a energia da raiz, né, do signo de câncer vence, a carta do carro, energia canceriana. Então olha como é importante a raiz, 3 cartas cancerianas. Olha como é importante a raiz, o cuidado, o amor colocado nesta balança para que este carro ande cada vez mais rápido. Esta carta fala muito de progresso e avanço. E eu estou falando tudo isto, puxando a orelha mesmo, porque é inadmissível, com tantos planetas beneficiando o signo de câncer, ter pessoas sofrendo, passando por dificuldades. É nitidamente falta de informação, é nitidamente forma de uma transformação, é nitidamente falta de abrir mão do que não serve, nunca serviu e nunca servirá para você. Muita gente sofrendo por causa de filho, sofrendo por conta da dor do outro e esquecendo de si próprio, esquecendo do quão importante é você colocar a máscara de oxigênio primeiro em você e depois no outro. Não adianta querer salvar o mundo se você não consegue nem administrar você por dentro. Todo mundo quer, mas nem todos conseguem, porque nem todos se autorresponsabilizam pelos poderes que têm, pelos compromissos que têm e pela sua própria individualidade. Mas enfim, quais são as últimas mensagens em relação à espiritualidade? Eu vou tirar uma carta por decanato. Ativem o sininho, porque eu vou fazer uma outra leitura só, ou focando um pouco mais nos decanatos. Cancerianos e cancerianas. O que precisamos saber exatamente agora? Talvez esta leitura tenha sido um pouco atípica. Eu prometo que eu sou muito mais simpático nas leituras particulares, tá? Quem já fez sabe. E também nas outras leituras. Mas eu sinto que essa energia, pode ser porque eu também tenho Urano no signo na casa 12, pode ser que esta energia, a minha energia para essa leitura, seja um choque mesmo, porque eu acredito na terapia de choque. Eu acredito muito que para construir algo a gente tem que destruir algo. Eu acredito muito nisto. Então, eu sei que nem todos gostam. Mas enfim, o que precisamos saber por decanato? Primeiro decanato, do dia 21 de junho até o dia 1º de julho. Qual é a mensagem? Temos a carta O Louco, o arcano número 0. Se
permitir mais, ou se jogar mais, ou confiar na sua intuição como um GPS, ou não se dar tanta importância assim? Parar de ter medo de errar ou de causar uma impressão X ou Y nas pessoas? 10 de copas. Talvez o segredo para sua felicidade seja justamente abrir mão do que você acreditou que te traria felicidade. Parar de querer controlar tudo. Se soltar mais, sem um script, sem ser engessado. Viver mais o presente. Ou viver como se tivesse apenas 1, 2 semanas de vida. Talvez isto. A gente vive muito achando que a gente vai viver para sempre, né? É por isso que a gente é lerdo, por isso que a gente demora tanto para aprender as coisas, ou para fazer as coisas, porque a gente acha que a gente vai durar mais 50, 100 anos. Vamos começar a viver como se fosse o nosso último mês, o nosso último ano. Tenho certeza que vai ser muito mais significante. Se você pensasse que vai viver muito mais. Viva como se não tivesse mais tanto tempo. Talvez seja radical, mas talvez esse seja o momento de sermos radicais. Não pense tanto no futuro. Viva mais o presente. Ok. Segundo decanato. O que precisamos saber para o segundo decanato? Vocês que nasceram entre os dias 2 de julho até o dia 11 de julho, qual que é a mensagem? Temos o Papa, o arcano número 5, o grande comunicador, para vocês que estão casando ou separando, ou, enfim, lutando pelos seus direitos, se revolucionando o lugar que você está. Perfeito. Esta carta fala muito de acordos, fala muito de apertos de mãos, contratos, novos trabalhos, ou, enfim, uma nova relação daqui para frente. Mesmo que você continue casado, enfim, tudo mais, os acordos são diferentes. Então talvez vocês possam começar a pensar em novas coisas. Possivelmente você tenha que decidir alguma coisa. E essa coisa, 2 de espadas, não é sobre o que você vê, é sobre o que você sente. E às vezes a sua intuição está falando para você alguma coisa e a realidade está falando outra. E aí chegou a hora. Que escolher? Como é uma carta que fala muito de comunicação, tenta buscar comunicação não violenta, onde você pode falar tudo o que você sente e pensa, sem magoar o outro, mas chegou a hora de você ser um pouco mais firme no que você quer daqui para frente e parar de ficar adiando esta resposta, essa decisão. Cada coisa no seu tempo, mas eu sinto que você às vezes enrola demais para tomar uma decisão importante. Confia mais em você, no que você está sentindo e nos seus direitos também. Ok, terceiro decanato, vocês que nasceram entre os dias 12 de julho até o dia 22, 23 de julho, o que precisamos saber exatamente agora? Mais uma vez a carta do Papa, para o terceiro decanato. Acordos, acordos. Sabe quando você tá cansado, fala, ai, quer saber? Não adianta fazer isso, não adianta falar aquilo, não adianta, não adianta, eu queria sumir. Queria simplesmente sumir. Só que aí você se olha, você pensa na sua vida, você pensa que não tem tanto tempo de vida e que não dá pra sumir, não dá pra simplesmente ignorar certas coisas. Que é preciso fazer alguma coisa sim, lutar, tentar, arrumar, enfim, crescer, fazer, enlouquecer, aparecer, ganhar, vencer. Não tem tanto tempo assim para você ficar esperando o momento certo, a hora certa. Então aí você faz uma revolução, uma evolução interna. E a partir disto, você perde o medo, você perde o cansaço, você perde a expectativa. A gente tem que parar com as expectativas, porque são elas que atrapalham o nosso desenrolar. São elas que nos amedrontam, ou pior, que impactam a nossa decisão no hoje e agora, resultando em algo que a gente de repente não quer viver no amanhã. Então aqui é muito sobre o que eu tenho hoje e agora, o que eu posso fazer hoje e agora, o que eu posso falar que possa mudar o meu hoje e agora. 6 de copas e temos o 7 de paus. Ai de você se não fosse você. 6 de copas é muito sobre o que a sua família te ensinou ou o que você viveu na infância. Ou talvez até essa própria sensação de tenho que fazer alguma coisa, tenho que mudar alguma coisa, tem a ver com seus sonhos de infância. Os seus sonhos da primeira fase adulta.
Mas aqui pode ser uma grande oportunidade para você quebrar, rasgar contratos energéticos que você fez no passado, que você foi obrigado a sentir. Essa obrigação de amar, ou de continuar, ou de estar junto, para mim é horrível. Quando eu falo isso, não tem problema nenhum com a minha família não, tá? Mas eu vejo uma obrigação de sentirmos algo por alguém só porque é da família. Sendo que família é aquela que a gente escolhe. Dá para dar um salto quântico a partir do momento que você percebe aonde você está. Se você não sabe aonde você está, como que você vai saber para onde você vai? Então começa esta evolução de dentro para fora. E automaticamente, quem te ver vai ver essa diferença e vai se aproximar porque existe um porquê. Parem de achar que as pessoas devem estar ao seu lado só porque você precisa. Não se coloque neste lugar de vítima, até porque você é uma chitara. Então seja esta chitara. Dê os seus pulos, abre essas portas, faça novos contratos, novos acordos. Se comunique melhor com você mesmo. Porque tudo que o outro faz para você, por você, é um reflexo seu para o mundo. Ok? Mas é claro que é uma leitura geral, né, gente? Atemporal, uma leitura longa que precisou de muito estudo, reflexão e vai precisar de horas de trabalho para chegar até você. Então, deixa o like, tá? Inclusive nos comentários. E é claro, caso você queira falar diretamente comigo, eu prometo, eu sou muito mais simpático ao vivo. O meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular e tablet. Um beijo de luz, ativem o sininho e até a próxima leitura. Tchau, tchau.